Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os aminoácidos e sobre os polímeros formados pelos aminoácidos, que são as proteínas. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre um tipo especial de proteínas, que são as enzimas. Inicialmente, pessoal, esqueçam a imagem por enquanto. Eu considero muito importante nós entendermos o porquê de ser tão fundamental nós estudarmos os aminoácidos e as proteínas. Primeiramente, é importante que vocês saibam que as proteínas mediam ou intermediam praticamente qualquer processo que acontece em uma célula. E algo bastante interessante também é que as proteínas demonstram uma enorme diversidade de funções, que é o que eu vou falar um pouquinho com vocês no próximo slide. Nós podemos considerar as proteínas como as macromoléculas biológicas mais importantes. E essas proteínas acontecem em todas as células. E mais do que isso, pessoal, as proteínas ocorrem em todas as partes das células. Então, nós podemos considerar as proteínas como os instrumentos através dos quais a informação genética é expressa. E agora eu entro aqui nessa imagem, deixa eu só colocar o apontador. Vejam só, pessoal, com isso, dizendo que as proteínas são os instrumentos através dos quais a informação genética é expressa, eu quero dizer que aquela informação genética que está contida lá no nosso DNA, no núcleo das nossas células, através de um processo chamado transcrição, vai ser convertida em um RNA mensageiro, que vai lá para o citoplasma da célula. Esse RNA mensageiro, por sua vez, através de um processo chamado tradução, será convertido em uma proteína. Então, por isso eu digo que as proteínas são os instrumentos através dos quais a informação genética, a informação que estava lá no nosso DNA, é expressa. E algo bastante curioso é que todas as proteínas são constituídas a partir do mesmo conjunto de 20 aminoácidos. E o mais curioso ainda é que as células podem produzir proteínas completamente diferentes, combinando os mesmos 20 aminoácidos em sequências diferentes. Então, pessoal, a partir dessa combinação dos 20 aminoácidos, os organismos podem gerar proteínas como enzimas, como hormônios, como anticorpos, transportadores, a proteína, por exemplo, da lente dos nossos olhos, a proteína do leite, as fibras musculares também são proteínas, as teias de aranhas, antibióticos e outros. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Veja só, pessoal. A luz que é produzida pelo vagalume é resultado de uma reação envolvendo uma proteína, que é a proteína luciferina, e o ATP, que vocês viram brevemente lá na aula de nucleotídeos. E essa reação é catalisada por outra proteína, que é uma enzima chamada luciferase. E veja só, pessoal, os eritrócitos, as células sanguíneas que são conhecidas popularmente como hemácias, são formadas também principalmente por uma proteína especial que transporta oxigênio, que é chamada de hemoglobina. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela quando estivermos estudando a estrutura de proteínas. E a proteína chamada queratina é o componente estrutural aqui do chifre do rinoceronte. E veja só algo bastante curioso, pessoal. O rinoceronte negro, que é esse que vocês veem aqui na imagem,
está próximo da extinção, porque existe uma crença em algumas partes do mundo de que o pó de seu chifre tem propriedades afrodisíacas. Só que, na verdade, as propriedades químicas do pó do chifre do rinoceronte negro são exatamente as mesmas do pó de cascos de bovinos e, inclusive, do pó das unhas humanas, das nossas unhas. Então, não faz nenhum sentido ter essa crença pensando que as propriedades químicas do chifre do rinoceronte negro são as mesmas propriedades químicas do pó das nossas unhas, por exemplo. Pessoal, falando um pouquinho agora sobre o início dos estudos com proteínas e de onde veio esse nome proteínas, é importante que a gente saiba que durante o século XIX, os primeiros estudos nutricionais que foram realizados em seres vivos mostraram uma necessidade de compostos nitrogenados na dieta. Então, o Jacob Berzelius chamou essa classe de compostos nitrogenados de proteínas, justamente porque esse termo deriva, da palavra proteios, justamente porque ele considerou essa substância como uma substância primitiva, uma substância principal na nutrição animal. Então, a palavra proteínas derivou aqui da palavra proteios, justamente porque o Jacob Berzelius considerou que essa substância nitrogenada era primordial, era uma substância principal na nutrição animal. Já que nós estamos encerrando o estudo da bioquímica estrutural, das macromoléculas em proteínas, eu coloquei aqui para vocês os monômeros, que nós já estudamos anteriormente, o tipo de ligação para a formação dos polímeros e o polímero correspondente. Então, veja só o que vocês já estudaram até aqui. Vocês já estudaram os monossacarídeos, certo? Os açúcares, que são unidos através de uma ligação chamada ligação glicosídica. E quando vários monossacarídeos são unidos uns aos outros através da ligação glicosídica, há a formação de polissacarídeos. Então, a macromolécula formada a partir da união de vários monossacarídeos através de uma ligação glicosídica forma os polissacarídeos. Então, aqui o monômero dos nucleotídeos, a partir da ligação chamada fosfodiéster, vai formar polinucleotídeos. Então, o exemplo do DNA e do RNA. Os nucleotídeos ligados por uma ligação chamada ligação fosfodiéster forma polinucleotídeos, que pode ser a molécula de DNA ou a molécula de RNA. E aqui o que nós estamos estudando hoje, os aminoácidos. Então, o monômero, o bloquinho fundamental que forma as proteínas, são os aminoácidos. E para a formação das proteínas, vários aminoácidos são unidos uns aos outros. E o que nós já estudamos também são os lipídios, o monômero é chamado de lipídio, e não existe uma ligação específica, como no caso dos monossacarídeos, dos nucleotídeos, dos aminoácidos. Os lipídios, eles ficam próximos uns aos outros através do que nós falamos anteriormente na aula de lipídios, que é o chamado efeito hidrofóbico. E a partir, então, da união, da proximidade desses lipídios através do efeito hidrofóbico, são formadas as membranas biológicas. Então, com isso, pessoal, nós encerramos o estudo da bioquímica estrutural, justamente com os polissacarídeos, os polinucleotídeos, as proteínas e as membranas biológicas. Então, pessoal, como foi falado anteriormente, os aminoácidos são os monômeros, os bloquinhos, que vão formar uma cadeia polipeptídica, que vão formar uma proteína. E todos os 20 aminoácidos que existem naturalmente
são alfa-aminoácidos. Isso porque eles possuem um grupo carboxil e um grupo amino, como vocês vão ver no próximo slide, ligados ao mesmo carbono. E esse carbono, onde está ligado o grupo carboxil e o grupo amino, nós chamamos de carbono alfa. Outra coisa bastante curiosa é que os resíduos de aminoácidos que existem nas moléculas de proteínas são exclusivamente estereoisômeros L. Lembra quando nós vimos lá em carboidratos os isômeros D e isômeros L? Então, os aminoácidos que existem naturalmente nas proteínas são exclusivamente isômeros L. E as células são capazes de sintetizar somente os isômeros L. Isso porque o sítio ativo das enzimas reconhecem apenas esse isômero. Então, a gente pode dizer que as reações químicas catalisadas pelas enzimas são estereoespecíficas. Isso porque só são reconhecidos os isômeros L dos aminoácidos. Então, se por acaso tiver algum isômero D, ele não seria reconhecido pelo sítio ativo da enzima. Então, existem 20 aminoácidos diferentes, só que isso na prática permite uma infinidade de combinações desses aminoácidos, formando proteínas distintas, diferentes. E mais adiante vocês vão ver qual é a diferença entre um aminoácido e outro. Os aminoácidos possuem uma cadeia lateral e é justamente essa cadeia lateral que difere um aminoácido do outro. E vocês vão verificar também que em uma proteína nós teremos sempre duas extremidades. Uma extremidade N-terminal e uma extremidade C-terminal. Uma extremidade aminoterminal e uma extremidade carboxiterminal. A extremidade aminoterminal está relacionada ao primeiro aminoácido adicionado à proteína. E a extremidade carboxiterminal, C-terminal, o último aminoácido adicionado à proteína. Pessoal, então esse aqui é um aminoácido. Aqui ao centro nós temos o chamado carbono alfa, justamente porque é esse carbono que está ligado aqui ao grupo amino e ao grupo carboxila. Então, um aminoácido é formado pelo carbono alfa ligado a um grupo amino, um grupo carboxila, um hidrogênio e uma cadeia lateral, também chamada de R. O que vai diferenciar um aminoácido do outro, dentre aqueles 20 aminoácidos, é justamente o ligante aqui na cadeia lateral, certo? O tipo de composto que está ligado aqui ao carbono alfa. Então, pessoal, como eu acabo de mencionar, temos aqui no aminoácido um carbono alfa, esse é um exemplo de aminoácido, é o aminoácido valina. Então, temos aqui o carbono alfa, ele está ligado ao grupo amino e o grupo carboxila, certo? O grupo ácido carboxílico, e por isso o nome aminoácido, está ligado a um átomo de hidrogênio e ao grupo R, a cadeia lateral ou grupo radical, como vocês preferirem. E o que difere um aminoácido do outro é justamente essa cadeia lateral. Então, esse aminoácido que vocês estão vendo aqui é o aminoácido valina. Aqui eu trouxe o exemplo dos dois isômeros ópticos que são possíveis para os aminoácidos, que são os isômeros D e isômero L. Para vocês identificarem o que é um D-aminoácido e o que é um L-aminoácido, vocês vão observar o carbono alfa, certo? Que é aquele carbono que está ligado no grupo ácido carboxílico, no grupo amino, no hidrogênio e no radical R, certo? Então, vocês vão observar esse carbono alfa. Quando o grupo amino está à direita do carbono alfa, desculpem, vocês vão considerar esse um D-aminoácido. E quando vocês observam que o grupo amina está à esquerda do carbono alfa, vocês vão considerá-lo um L-aminoácido. Lembrando que em proteínas naturais existem apenas
L-aminoácidos, ok? Justamente porque o sítio ativo das enzimas só reconhece o isômero L, o L-aminoácido. Então, observem o carbono alfa. Se o grupo amina está para a direita, temos um D-aminoácido. Se o grupo amino está à esquerda, temos um L-aminoácido. E apenas L-aminoácidos existem nas proteínas naturais. Pessoal, antes que eu entre falando sobre os aminoácidos de cadeia lateral apolar, cadeia lateral polar com carga e sem carga, eu quero falar para vocês sobre a nomenclatura dos aminoácidos e o uso de símbolos e de abreviações. Então, pessoal, os aminoácidos em uma proteína, eles podem ser descritos, seja em abreviações de 3 letras, como por exemplo, para a glicina, a abreviação de 3 letras é GLY. E também podem ser usados os símbolos de apenas uma letra. Por exemplo, o símbolo para a glicina é a letra G. Para que isso é feito, pessoal? Isso é feito para indicar tanto a composição como também a sequência dos aminoácidos de uma proteína. E isso de uma forma mais resumida. Então, se a gente quiser começar a descrever uma proteína formada pela glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, nós não precisamos colocar o nome inteiro do aminoácido. Nós podemos usar os códigos de 3 letras, começando, por exemplo, o primeiro aminoácido é a glicina. A gente começa pelo GLY, depois ALA, indicando que o próximo é uma alanina. VAL, indicando que o próximo aminoácido é uma valina. Ou também a gente pode indicar a composição e a sequência dos aminoácidos de uma proteína utilizando o código de uma letra. Então, se a gente quisesse dizer que a sequência da proteína é glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina, nós poderíamos colocar simplesmente GAVLI. Entenderam? Isso é apenas para resumir essa sequência de aminoácidos da proteína. Então, pessoal, no código de 3 letras, como vocês já devem ter observado aqui, normalmente as 3 primeiras letras do nome do aminoácido são usadas. Aqui, por exemplo, glicina GLY, alanina ALA. Só que existem também exceções, como por exemplo, vocês podem ver aqui no caso da isoleucina, ok? Já o código de uma letra, ele foi proposto como uma tentativa de reduzir o tamanho dos arquivos que eram utilizados em uma era mais antiga da informática para descrever a sequência de aminoácidos. Então, simplesmente para diminuir o tamanho dos arquivos que descreviam a sequência dos aminoácidos. Pessoal, os aminoácidos, eles podem ser agrupados em 5 classes principais. E isso baseado nas propriedades dos grupos R, que eu mostrei para vocês anteriormente, que são esses grupos, a cadeia lateral, que na verdade difere um aminoácido do outro. E normalmente, os aminoácidos são agrupados devido à sua polaridade, certo? Devido à tendência de interagir com a água. E a polaridade desses grupos R, ela varia bastante, desde aminoácidos que são considerados apolares e, portanto, como vocês já devem supor, hidrofóbicos, e aminoácidos que são altamente polares e hidrofílicos. O primeiro grupo que eu trouxe para vocês é o grupo dos aminoácidos que possuem a cadeia lateral, certo? Esse grupo R apolar. Então, os grupos R nessa classe de aminoácidos são apolares e, portanto, são hidrofóbicos. Então, o que a gente observa aqui, por exemplo, para a alanina, para a valina, a leucina e a isoleucina,
é que esses compostos são ricos, aqui a cadeia lateral, ricas em CH2, CH3, que dão essa característica apolar. Então, esses aminoácidos que eu citei, eles tendem a aglomerar entre si nas proteínas e dessa forma eles estabilizam a estrutura da proteína através das interações hidrofóbicas que vocês já conheceram anteriormente. Observem, gostaria que vocês olhassem aqui a molécula da glicina. A glicina é o aminoácido mais simples, porque ela possui aqui na cadeia lateral apenas um hidrogênio. E como vocês podem observar, é o único aminoácido também que não possui um centro quiral, porque nós temos o carbono, aqui o carbono alfa, ligado a 2 hidrogênios. Então, aqui a glicina é a estrutura, o aminoácido mais simples e a sua cadeia lateral, essa cadeia lateral bem pequena, composta apenas pelo hidrogênio, não chega a contribuir de uma forma tão significativa para as interações hidrofóbicas. A metionina, pessoal, que eu estou circulando aqui agora, ela é um dos aminoácidos, na verdade, um dos 2 aminoácidos que existem, que contém átomos de enxofre, como vocês podem observar aqui. E por conta de ter esse átomo de enxofre ligado aqui ao CH2 e ao CH3, nós temos uma ligação do tipo tioéter. E é justamente esse composto que dá essa característica apolar à metionina. A prolina, pessoal, vocês já devem ter observado que é o aminoácido mais diferente, porque ele possui essa cadeia hidrofóbica que tem essa estrutura cíclica, que diferencia a prolina dos demais aminoácidos. Então, todos esses são aminoácidos de cadeia lateral apolar. E aqui eu quero dar um destaque para a fenilalanina e para o triptofano, porque a fenilalanina e o triptofano são apolares, só que também são classificados junto com os grupos R aromáticos, porque possuem esses anéis, essas estruturas aromáticas. Então, vocês podem considerar tanto a fenilalanina como o triptofano como um aminoácido de cadeia lateral apolar e também aminoácidos aromáticos. Pessoal, eu falei para vocês anteriormente sobre os aminoácidos que possuem a cadeia lateral apolar. Então, agora, nesse slide, eu vou falar com vocês sobre os aminoácidos que possuem a cadeia lateral polar, portanto, hidrofílica, sem carga, certo? Então, isso já sugere para vocês que depois nós teremos também aminoácidos com a cadeia lateral polar com carga. Mas vamos nos atentar a essa classificação. Só que antes disso, eu quero fazer um parênteses. Lembra que eu mostrei para vocês no slide anterior, falando dos aminoácidos de cadeia lateral apolar, eu mostrei que a fenilalanina e o triptofano também podiam ser classificados no grupo R dos aromáticos, certo? E aqui, nós temos aqui nos aminoácidos de cadeia lateral polar sem carga, nós temos a tirosina. Ela é polar porque possui esse grupo hidroxila, certo? Pode fazer ligações de hidrogênio com a água. Só que a tirosina também possui esse anel aromático. Portanto, pessoal, a tirosina, além de ser classificada dentre os aminoácidos de cadeia lateral polar sem carga, também pode ser classificada juntamente com a fenilalanina e o triptofano no grupo R aromáticos, ok? É só um parênteses que eu gostaria de fazer já para linkar com o slide que vocês viram anteriormente. Então, todos esses aminoácidos que vocês estão vendo aqui são aminoácidos de cadeia lateral polar sem carga, certo? Então, esses aminoácidos são hidrofílicos ou são mais hidrofílicos se nós compararmos com os aminoácidos apolares
que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, aqui dentre esses aminoácidos que são polares hidrofílicos, nós temos a serina, a treonina, a asparagina, a glutamina, a tirosina e a cisteína. E eles são considerados polares justamente por conta dos grupos funcionais que podem interagir com a água. Por exemplo, essas hidroxilas, certo? Hidroxilas, e aqui no caso da cisteína, o grupo sulfidril. Portanto, esses são os aminoácidos de cadeia lateral polar sem carga. E por fim, pessoal, nós temos também aqueles aminoácidos que possuem a cadeia lateral polar, portanto hidrofílica, com carga, certo? Eu mostrei para vocês anteriormente aqueles aminoácidos de cadeia lateral polar sem carga. A diferença desses é que eles têm carga e, portanto, como tem cargas positivas, cargas negativas, esses aminoácidos são capazes de se ionizar na água, certo? Então, vejam só, pessoal, aqui dentre os aminoácidos de cadeia lateral polar com carga, nós temos os aminoácidos com carga positiva, que são os exemplos da lisina, da arginina e da histidina, e nós temos também os aminoácidos de cadeia lateral polar com carga negativa, que é o exemplo do ácido aspartico e do ácido glutâmico. Pessoal, como eu já dei spoiler para vocês anteriormente, duas moléculas de aminoácidos podem ser ligadas através de uma ligação covalente chamada de ligação peptídica. Então, aqui nós observamos dois aminoácidos, certo? Sendo unidos, formando o que nós chamamos de dipeptídeo. Então, eles são unidos graças a essa ligação covalente que nós chamamos de ligação peptídica. Quando isso acontece, então, nós dizemos que se formou um dipeptídeo. Essa reação aqui, essa ligação peptídica, ela vai acontecer através da remoção de um oxigênio, aqui do ácido carboxílico, e da remoção de dois hidrogênios, aqui do grupo amina. Então, como vocês podem observar, dois hidrogênios, um oxigênio, o que acontece é a saída de uma molécula de água para que seja formada a ligação peptídica. Então, pessoal, como ocorre a saída de água, esses aminoácidos não estão mais inteiros, por assim dizer, nós podemos dizer que essa é a união de resíduos do que sobrou de aminoácidos, certo? Então, quando três aminoácidos são unidos, aqui nós temos um dipeptídeo, certo? Quando três aminoácidos são unidos, nós chamamos de tripeptídeo. Quando 4 aminoácidos são unidos, nós temos um tetrapeptídeo. Se 5 aminoácidos são unidos, temos um pentapeptídeo e assim por diante. Quando só são unidos alguns poucos aminoácidos, nós chamamos de oligopeptídeo. Já quando são muitos aminoácidos, muitos resíduos de aminoácidos unidos, nós chamamos de polipeptídeo. Já as proteínas só são consideradas como proteínas quando possuem milhares de aminoácidos. Então, pessoal, aqui vocês podem observar a ligação peptídica e vocês sempre vão observar esse esqueleto aqui formado na ligação peptídica, que eu estou marcando aqui para vocês, certo? O oxigênio, fazendo uma dupla ligação com carbono, nitrogênio e hidrogênio. É justamente isso que caracteriza a ligação peptídica. Outra coisa que eu falei no início da aula, e talvez, como não tinha uma ilustração, vocês não se atentaram, eu falei que uma cadeia peptídica sempre vai ter uma porção N-terminal ou uma porção amino-terminal e uma porção C-terminal, uma porção carboxi-terminal. Então, essa porção N-terminal, amino-terminal, ela diz respeito ao
primeiro aminoácido que foi adicionado na cadeia polipeptídica. E já a porção C terminal diz respeito ao último aminoácido que foi adicionado na cadeia polipeptídica. Então, aqui um resumo do que nós vimos até aqui. Vocês já descobriram, até essa parte da aula, que os aminoácidos são os monômeros, são os bloquinhos que formam as proteínas. E um aminoácido se liga um ao outro, formando uma cadeia polipeptídica, através de uma ligação covalente característica, chamada de ligação peptídica. Como vocês observaram, acontece a saída de uma molécula de água a partir da união de dois aminoácidos. Vocês descobriram também que os aminoácidos são moléculas quirais, mas tem exceção, não tem? Tem a exceção da glicina, que é aquele aminoácido que possui como cadeia lateral apenas hidrogênio. É o único aminoácido que não é uma molécula quiral. Vocês descobriram também que existem 20 aminoácidos naturais e esses 20 aminoácidos se rearranjam de formas diferentes, com sequências diferentes, formando essa enorme diversidade de proteínas que existe. E esses aminoácidos podem ser classificados em 3 grandes grupos. O grupo dos aminoácidos apolares, dos polares neutros, que são os polares sem carga, e dos polares com carga. Mas lembrem-se do seguinte, nós temos também o grupo R dos aromáticos, que vai incluir a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Então, são aminoácidos, por exemplo, a fenilalanina e o triptofano são aminoácidos apolares e a tirosina polar sem carga. Só que esses 3 aminoácidos também formam um outro grupo, que é o grupo R aromáticos, certo? E os aminoácidos polares com carga podem ser classificados também em polares com carga positiva e polares com carga negativa. Então, se nós considerarmos isso, e alguns livros consideram, inclusive o Leninger, nós teríamos 5 grandes grupos de aminoácidos. Os apolares, polares sem carga, polares com carga positiva, polares com carga negativa e o grupo R aromáticos. Com isso, a partir desse resumo, a gente sai do estudo dos monômeros, que são os aminoácidos, e a gente parte para o estudo dos polímeros, que são as proteínas. Vamos lá, pessoal? Pessoal, então falando, sobre os polímeros de aminoácidos, que são as proteínas, eu trouxe aqui uma comparação para fazer com vocês. Então, aqui acima nós temos moléculas de DNA e abaixo nós temos proteínas, certo? Então, vocês observam que o DNA possui uma estrutura tridimensional nesse formato de hélices. E as proteínas funcionais, também possuem estruturas tridimensionais. Essas estruturas podem ser semelhantes ao DNA, nesse formato que nós chamamos de alfa-hélices, nessa estrutura tridimensional chamada alfa-hélice, ou pode possuir esse outro formato, esse outro tipo de estrutura tridimensional que nós chamamos de folhas beta. E pode ainda existir um outro tipo, um outro padrão que não é regular e que nós chamamos de estrutura tridimensional indefinida ou espiral aleatória, certo? Então, nós temos alfa-hélices, folhas beta e essas estruturas tridimensionais de proteínas que não são definidas. Então, pessoal, o que nós podemos observar para as proteínas, para esse polímero de aminoácidos, é que ele pode ser descrito pelos seus níveis de organização. Então, eu já adianto que nós temos as proteínas, as estruturas primárias, secundárias, terciárias e, em alguns casos,
estruturas quaternárias. O que são as estruturas primárias? A estrutura primária da proteína é simplesmente a sequência linear dos seus aminoácidos, certo? Então, nós temos aqui a cadeia e a sequência de aminoácidos, como se fosse um colar de contas, um colar de pérolas, em que cada pérola, em que cada bolinha é um aminoácido. Então, nós podemos descrever a estrutura primária apenas pela sequência dos seus aminoácidos ligados através da ligação peptídica, certo? Lá no início da aula, eu comentei com vocês sobre as proteínas serem as efetoras daquela informação que está contida no gene, que está contida lá no DNA, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso para entender o que determina a estrutura primária de uma proteína, o que determina a sequência dos aminoácidos. Então, vamos lá. No DNA, nós temos uma porção que vai ser a porção que, ao final do processo, será produzida uma proteína. Nós chamamos esse pedacinho do DNA de gene, certo? Então, essa parte do DNA, ela pode ser escrita em uma outra linguagem, na linguagem de RNA mensageiro. Então, o DNA, ele é convertido em RNA mensageiro através de um processo chamado de transcrição. E esse RNA mensageiro, por sua vez, pode ser traduzido em aminoácidos, formando uma proteína. Como que isso acontece? Vocês conhecem as bases nitrogenadas que estão presentes no RNA, certo? Temos adenina, uracila, citosina e guanina. Acontece que cada trinca de nucleotídeos, cada trinca de bases nitrogenadas de nucleotídeos, nesse processo chamado tradução, vai ser convertida em um aminoácido. Então, por exemplo, a trinca UUU, certo? As bases nitrogenadas uracila do nucleotídeo. No processo de tradução, essa trinca vai corresponder ao aminoácido fenilalanina. Da mesma forma, o códon, a trinca AUC, vai corresponder ao aminoácido isoleucina. O que eu quero dizer é que a informação para produzir uma proteína está lá no DNA. Ela é escrita de uma forma diferente, através de um processo chamado transcrição, que converte, então, a porção do DNA em um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro possui as sequências, as trincas, para que seja adicionado um aminoácido correspondente na proteína, certo? Então, por exemplo, o códon, a trinca UCC, corresponde ao aminoácido serina. Então, se nós temos ali a sequência UUU, nós teremos a adição da fenilalanina. Se temos depois UCC, teremos a adição do aminoácido serina. Se temos CCC, teremos a adição do aminoácido prolina, certo? Então, o que determina a estrutura primária da proteína é aquela informação que está contida lá no DNA, que vai ser transcrita em um RNA mensageiro, que vai ser traduzido em uma proteína. E o que é que estabiliza essa estrutura primária? Como eu disse para vocês que a estrutura primária é simplesmente a sequência dos aminoácidos, o que estabiliza, a força que estabiliza a estrutura primária de uma proteína são apenas as ligações peptídicas que acontecem entre um resíduo de aminoácido e outro. E existem alguns fatores
que afetam cada estrutura das proteínas. Então, os fatores que vão afetar a estrutura primária de uma proteína, que vai, por exemplo, desfazer aquela ligação peptídica, são os pHs extremos, sejam pHs muito ácidos ou muito básicos, e também as altas temperaturas, as proteínas expostas a altas temperaturas por longos períodos de tempo. Então, falado sobre a estrutura primária de uma proteína, nós começamos agora a falar sobre as estruturas tridimensionais das proteínas. Então, a partir da estrutura secundária, nós já temos esse arranjo tridimensional. E esse arranjo, ele pode acontecer devido às ligações de hidrogênio que ocorrem entre um aminoácido, que pode estar em uma ponta da proteína, e outro aminoácido. Então, a ligação peptídica em si, ela é rígida, só que as ligações em torno daquele carbono alfa podem assumir diferentes ângulos, e é dessa forma que nós temos essas estruturas tridimensionais, que podem ser, como eu mencionei anteriormente, em formato de alfa-hélices ou de folhas beta. Então, a estrutura secundária, as duas estruturas secundárias que são mais comuns são as alfa-hélices, que são essas hélices aqui que se assemelham ao DNA, ou também pode ser em folhas beta, que vocês observam aqui na imagem. E quais forças estabilizam essas ligações, essa estrutura secundária? Justamente as ligações de hidrogênio, que vocês viram que um aminoácido que está em uma ponta da proteína, por assim dizer, pode interagir com o outro. Então, isso forma aquelas estruturas angulares tridimensionais em formato de alfa-hélices ou de folhas beta. E quais fatores afetam a estrutura? Quais fatores desmancham a estrutura secundária, levando essa estrutura secundária novamente para uma estrutura primária? A temperatura, sais e pH. Depois disso, nós temos a estrutura terciária, que é simplesmente as interações entre as cadeias laterais. Então, essas interações que acontecem entre as cadeias laterais de um aminoácido e do outro vão determinar essa estrutura terciária. E quais forças estabilizam a estrutura terciária? As ligações de hidrogênio, forças eletrostáticas e o efeito hidrofóbico. Então, aqui, pessoal, vocês observam a importância daqueles grupos R, certo? Que eram classificados em polares, apolares, em polares neutros, em polares com carga positiva, com carga negativa. Justamente porque esse efeito hidrofóbico ocasionado pelas características de polaridade dos grupos R, estabilizam essa estrutura terciária. E quais fatores que afetam essa estrutura, que desfazem a estrutura? Temperatura, sais, pH, solventes orgânicos. E eu acho importante falar ainda sobre a estrutura terciária, que a estrutura terciária de uma proteína já é uma proteína funcional, certo? Já é uma proteína com uma cadeia polipeptídica que funciona. Só que algumas cadeias, algumas proteínas, elas só funcionam a partir da união de mais cadeias polipeptídicas. Então, a associação de mais de uma estrutura terciária forma o que nós chamamos de estrutura quaternária. Então, lembrem-se, a estrutura terciária já é uma proteína funcional. Só que algumas proteínas só funcionam a partir da ligação com outras estruturas terciárias. E quando essa associação acontece, nós chamamos de estrutura quaternária.
E essa estrutura quaternária, que é a união de mais de uma cadeia polipeptídica, é estabilizada pelo efeito hidrofóbico que eu mencionei anteriormente com vocês. E quais fatores afetam a estrutura, ou seja, desfazem essa união entre essas cadeias polipeptídicas que formam a estrutura quaternária? Os solventes orgânicos. Então, em resumo, pessoal, a estrutura primária é simplesmente a sequência de aminoácidos de uma proteína, certo? E vocês já descobriram que essa sequência de aminoácidos ela é determinada pela informação que estava contida lá no DNA, que foi transcrita como um RNA mensageiro e que depois foi traduzida como essa sequência de aminoácidos. Então, essa é a estrutura primária. Quando nós falamos de estrutura secundária, nós já estamos falando sobre estruturas tridimensionais, que possuem principalmente os formatos de alfa-hélices e de folhas beta. Depois disso, nós temos outras interações entre essas cadeias que formam a estrutura terciária de uma proteína. Então, aqui a gente pode ter a união de alfa-hélices, de folhas beta, e aqui na estrutura terciária, nós já temos uma proteína funcional. Só que algumas proteínas só são funcionais a partir da união de mais de uma cadeia polipeptídica, de mais do que uma estrutura terciária. E quando isso acontece, nós chamamos então de estrutura quaternária. Para nós finalizarmos a nossa aula sobre proteínas, nós precisamos falar, por último, sobre um processo que é chamado de desnaturação. Esse processo chamado de desnaturação de uma proteína, ele pode ser causado por diversos agentes que nós chamamos de agentes desnaturantes ou fatores desnaturantes. E esses fatores podem ser, por exemplo, temperaturas elevadas, pHs ácidos e básicos, detergentes, metais e solventes, dentre outros. Esses agentes, esses fatores desnaturantes, podem desenovelar aquela proteína que estava na sua estrutura tridimensional, pode desenovelar, levando essa proteína à sua estrutura primária, que é apenas a sequência dos aminoácidos, deixando essa proteína sem função. Então, no processo de desnaturação, acontece a perda da atividade biológica da proteína, da função da proteína, certo? Ela volta para a sua estrutura primária, que é apenas a sequência de aminoácidos. Algumas proteínas podem voltar à sua estrutura tridimensional. E quando isso acontece, nós chamamos esse processo de renaturação. E a proteína, então, volta a ser funcional, volta a ter a sua atividade biológica. Só que esse processo de renaturação não acontece com todas as proteínas. E eu coloquei aqui o exemplo da desnaturação do ovo, da proteína do ovo, certo? Então, quando nós submetemos o ovo a altas temperaturas, nós estamos desnaturando as suas proteínas, certo? Então, a gente está levando a estrutura tridimensional dessa proteína para a sua estrutura primária. E eu mencionei com vocês que algumas proteínas podem sofrer renaturação, certo? Podem voltar a ter a estrutura tridimensional e a ter a sua função restabelecida, a sua atividade biológica restabelecida. Não é o caso, como vocês devem supor, aqui da proteína do ovo. Não. Uma vez que ela foi desnaturada, ela não pode ser renaturada. Então, é importante que a gente saiba que algumas proteínas
podem sofrer renaturação, mas não são todas. Algumas desnaturações são irreversíveis, como, por exemplo, da proteína do ovo, certo? Então, pessoal, com isso, nós finalizamos a nossa aula sobre aminoácidos e proteínas e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre um tipo especial de proteínas que são as enzimas. Muito obrigada e até mais!